Irmãos, ir para o céu, estar com Deus, deveria ser o maior objetivo de todo ser que vive nessa terra. Porque nós já temos a comprovação, dentro da nossa própria família, dentro dos nossos amigos, que ninguém fica aqui para sempre. Todo mundo que está aqui já perdeu é maneira de falar, né? Já viu um familiar partindo desta vida. Todos que estão aqui. Seja uma avó, um pai, um filho, um irmão. Todos que estão aqui já viram um colega, um amigo partindo desta vida. Todos. E sabe o que isso significa? Significa que você tem consciência de que ninguém vai viver aqui para sempre. E esse ninguém inclui você. A gente só não sabe o dia e nem a hora. Mas que vamos partir, vamos partir. E quando nós partirmos, a Bíblia Sagrada indica para nós que existem apenas dois destinos. Aqueles que vão ir para o reino de Deus, viver a eternidade com o Senhor, e aqueles que serão lançados num lugar de muita dor e sofrimento, e estarão ali por toda a eternidade. Só existem esses dois destinos. E a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, nosso Senhor, a missão dela é preparar as pessoas para que quando elas partirem daqui, elas possam ir para Deus, para o reino de Deus. E essa preparação, é claro, só é possível se a gente seguir o manual que nos foi deixado. E o manual se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E uma coisa que é fundamental, essencial, indispensável para quem deseja estar com Deus na eternidade e ir para o céu, foi o que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse aqui em João 3,5, que a gente está aprendendo. Ó. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Qual é a verdade que ele disse? Lê para mim aí, vai, vocês. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ponto final. Não tem vírgula. Não tem uma maneira de tentar ajustar isso daqui de outra forma. Não. O Senhor Jesus Cristo afirmou: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Eu posso ser um crente de 200 anos, eu posso ter vários cargos na igreja, eu posso até obedecer várias questões e preceitos bíblicos. Se eu não nascer da água e do Espírito, Jesus Cristo, nosso Senhor, está dizendo que eu não vou entrar no reino de Deus. E Ele é o único que pode afirmar isso, porque a Bíblia diz que Ele tem a chave que abre a porta e que também fecha a porta. A porta de entrada no reino de Deus depende de Jesus Cristo. Por isso que Ele disse lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai
senão por mim. Por quê? Porque ele tem a chave da porta. Se não passar por ele, não tem jeito. Lá em João 10 ele falou: eu sou a porta. É 10? Acho que era um 10 que ele fala. Eu sou a porta. Vê para mim se é em João 10, por favor. Acho que é em João 10. Ele diz: eu sou a porta. Gente, se não for por Jesus, ninguém chega a Deus. 10:7. Olha lá, ó. Glória a Deus, é isso mesmo. Coloca para mim 10:7 para mim ver. Olha lá, ó. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Jesus Cristo. E ele continua dizendo: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? O pasto. Ele é a porta, ele tem a chave. Se não for por ele, ninguém chega no reino de Deus. E ele está dizendo que ele só abre a porta, só deixa entrar quem nascer da água e do Espírito. Olha a importância disso. Eu queria até fazer um pedido para você ajudar outras pessoas que deveriam estar aqui hoje aprendendo a palavra, mas não vieram. Às vezes é seu vizinho, seu familiar, seu colega de trabalho, pessoas que já até são crentes. Eu queria que no decorrer dessa semana, toda vez que você encontrar com um crente, começou uma conversa ali, aí no meio da conversa: fulano, posso fazer uma pergunta? Aí ele vai dizer: pode, vai. Aí você diz assim: você já nasceu da água e do Espírito? Provavelmente ele vai olhar para você: que negócio é esse? Eu não estou entendendo, como é que é? Aí você diz assim: é porque lá em João 3,5, Jesus afirmou que só vai entrar no reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. Eu tenho certeza que se aquele amigo familiar não tiver nascido da água e do Espírito ainda, essa semente que você vai plantar no coração dele vai mexer. Ele vai procurar se informar. Porque o inimigo, pessoal, ele é muito astuto. Ele não impede as pessoas de irem para a igreja. Ele não cria obstáculos para as pessoas irem participar de cultos. A única coisa que ele trabalha contra é isso aqui, para a pessoa não nascer de novo. Porque se a pessoa não nascer de novo, o inimigo ganhou. Ganhou aquela alma. Então Cristo Jesus deixou muito claro. E nós já aprendemos o que é nascer da água. O que é nascer da água? Nós aprendemos aqui, o que é? Ser lavado pelo arrependimento. Não existe pessoa que vai nascer de novo enquanto ela não for lavada pelo arrependimento. E você sabe o que é ser lavado pelo arrependimento? É quando o ser humano ele olha para as escolhas e decisões que ele teve, práticas, atitudes, que ele aprendeu que não agradam a Deus, e ele passa a odiar aquele tipo de prática. Ele sente uma vergonha tão grande de si mesmo por ter feito aquilo. Nós lemos aqui na Bíblia
ele passa a ter nojo daquilo. Como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, que a tua graça me alcance. Isso é ser lavado pelo arrependimento. Tem pessoas que ficam dizendo, não, eu fiz aquilo, mas aquilo não é tão grave não. Esse não nasceu da água até hoje. Ele não foi lavado pelo arrependimento. Tem pessoas que dizem, mas isso aqui não é desse jeito assim que as pessoas falam também, não. Esse é o que não nasceu da água até hoje. Não nasceu. Ou então fica colocando tamanhos de erro. Não, esse erro aqui realmente é grande, mas aquele ali não é tão grave. Esse não nasceu da água. Quando a pessoa nasce da água, ela fica totalmente enojada daquilo que ela fez, praticou e que não agrada a quem? A Deus. E o que é nascer do Espírito? Porque Jesus disse nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? É ter a natureza de Deus gerada em você. Todos nós, quando nascemos nessa terra da nossa mãe, nós nascemos e carregamos uma natureza humana, todos. Mas quando nós nascemos do Espírito, então a natureza de Deus é gerada em nós. Aquela natureza humana é eliminada e passa a existir em nós a natureza de Deus, a natureza do Espírito. Nós até aprendemos aqui na semana passada que nos tornamos semelhantes a Ele, porque passamos a ter a mesma natureza dele. Olha que maravilha. São essas as pessoas que vão entrar aonde? Aonde? No reino de Deus. Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender que quando uma pessoa nasce de Deus, ela nasce de novo, passa a existir uma diferença grande entre ela e entre aquele que ainda carrega uma natureza humana. Porque a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que quem guia a cada um de nós é a natureza que nós carregamos. A Bíblia Sagrada vai dizer que quem escolhe não é eu, é a natureza que está me dirigindo. Se o que está em mim é uma natureza humana, então quem me guia é a natureza humana. Para as coisas de onde? Do mundo. Agora, se o que está em mim é a natureza de Deus, então quem me guia é a natureza de Deus. Para as coisas de Deus. Bispo Paulo, e como saber que natureza está em mim? Porque às vezes é difícil a gente saber, Bispo Paulo, qual é a natureza que está na gente, porque eu quero ir para o reino de Deus. Como que a gente entende isso? Vamos continuar aqui no versículo 6. Versículo 6. O Senhor Jesus está dizendo: os seres humanos podem gerar apenas o quê? Vida humana. Mas o Espírito com letra maiúscula, está falando de qual Espírito? De Deus. Ele dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Para quem que Jesus estava falando isso? Quem lembra? Para um homem chamado Nicodemos. Eu até disse aqui que como religioso, Nicodemos era nota 11
Não era 10 não. Como religioso, ele era nota 11. Mas Jesus Cristo disse para ele que ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Aí eu quero que você imagina o seguinte: Nicodemos, como religioso, nota 11, não ia poder entrar no reino de Deus porque não tinha nascido de novo. Imagina nós como religiosos, nota 2 ou 3. Quero só que você imagine. Então entenda que a entrada no reino de Deus não depende do quão religioso você é. A entrada no reino de Deus depende de qual natureza você carrega. Qual natureza está dentro de você. É isso que determina a entrada no reino de Deus. Qual é a natureza que guia você? É isso que define tudo. Para o pastor, para o bispo, para o obreiro, para o evangelista, para o membro da igreja, para o visitante, para aquele que nunca foi na igreja e por aí vai. Qual a natureza guia você? Vamos ver a diferença das naturezas? Para a gente começar a se identificar aqui? Vamos lá? Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Cadê? Coloca na tela. Isso, abra aí a sua Bíblia, por favor. 5,16. Vamos prestar atenção, porque a Bíblia vai deixar claro para nós. Deus vai deixar claro para nós que cada natureza tem as suas particularidades. Bispo Paulo, e dá para ter as duas naturezas ao mesmo tempo? Não dá. As duas não andam juntas e o texto sagrado vai nos mostrar isso. Acompanha comigo, por favor. Olha o que o texto sagrado está dizendo. Por isso digo, deixem que o Espírito faça o quê? Deixem que o Espírito, com letra maiúscula, que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Deixem que o Espírito de Deus guie sua vida. Ou seja, quando a natureza que está em mim é a natureza gerada por Deus, eu nasci de novo, eu nasci de Deus, então quem é que guia a minha vida? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que até gostariam de ser guiadas por Deus, mas até hoje elas continuam carregando a natureza, o que, pessoal? A natureza o quê? Humana. Essas pessoas vão ser guiadas por Deus? Não vão. Não vão. Olha o que o texto sagrado diz. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Não satisfarão. Porque quem está guiando é o Espírito de quem? De Deus. O Espírito de Deus vai me guiar para as coisas de quem? De Deus. Versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o que, pessoal? O oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Olha o que o texto sagrado está dizendo. A natureza humana quer ir para um lado e a natureza de Deus quer ir para onde?
para o outro. Como é que uma pessoa vai dizer para mim que é assim, ó, ô bispo Paulo, eu ainda não estou do jeito que Deus quer não, mas eu já estou assim, mais ou menos. Não tem mais ou menos. Não tem. É a mesma coisa de eu dizer para você assim, ó, entra dentro de uma piscina, chega lá no fundo dela, senta e acende o fogo. Lá dentro, no fundo da piscina, aí você pega um papel, um isqueiro, um fósforo e acende um fogo. Não dá. É impossível. Assim é a natureza humana e a natureza de Deus. Enquanto eu carregar em mim a natureza humana, enquanto eu não tiver nascido de novo, eu vou caminhar sempre numa direção. Que direção? Enquanto eu carregar a natureza humana, eu não tiver nascido de novo, não tiver nascido de Deus, eu vou caminhar sempre na mesma direção. Que direção? Da morte eterna, da condenação. Sempre. A natureza humana vai me levar sempre na direção da morte eterna, da condenação, da separação de Deus. Mas bispo Paulo, não tem como dar um jeitinho, não tem, porque o caminho é diferente. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus, ele nos impele, nos direciona na direção contrária àquela que é desejada pela natureza humana. O caminho é outro, a direção é outra. Então o local de chegada é outro. Por isso que Jesus Cristo afirmou que quem nasce de novo vai poder entrar no reino de quem? De Deus, porque ele está sendo guiado pela natureza de quem? De Deus, pelo Espírito de Deus. Então o local de chegada dele é aonde? É o céu. É a vida eterna. Mas enquanto a pessoa está sendo guiada pela natureza humana dela, ela está sendo direcionada para a morte eterna. Mesmo estando dentro da onde? Da igreja. Mesmo sendo um religioso nota 2, 3, 4, ou talvez até nota 10. Mas ele está sendo conduzido pela natureza humana. Gente, isso é muito forte. Você já pensou se uma palavra como essa, algum pregador aí, algum pastor, algum bispo que tem um horário numa televisão em rede nacional, viesse e pregasse uma palavra como essa? Quantas pessoas poderiam ser salvas? Quantas pessoas poderiam despertar, acordar? Pessoas que talvez são religiosos, nota 10, mas estão caminhando para a morte eterna igual Nicodemos. Mas a gente não vê isso sendo pregado. E a gente não vê porque isso é meio que agressivo para muitas pessoas. As pessoas não querem ouvir falar sobre essas coisas, elas querem se apoiar no engano de uma falsa impressão de salvação. Não é assim que funciona. O Senhor Jesus Cristo disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje o Senhor Jesus está tentando libertar você e a mim da morte eterna. E como que Ele faz isso? Na palavra. Por isso que nós devemos ouvir, guardar e praticar. Então ele continua dizendo lá, ó, essas duas forças
se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então olha que interessante, quer dizer que nós somos guiados pela natureza que está em nós. Nós não temos liberdade de pôr em prática o que intentamos fazer. Se somos guiados pela natureza humana, então vamos ser conduzidos para a morte eterna. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, pela natureza de Deus, então vamos ser conduzidos para a vida eterna, para o reino de Deus. Versículo 18: quando, porém, são guiados pelo Espírito de Deus, a natureza de Deus, não estão debaixo do quê? Da lei. Por que a pessoa que está sendo guiada pela natureza de Deus não está debaixo da lei? A lei é para quem? Para quem faz errado. E se a pessoa está sendo guiada por Deus, pela natureza de Deus, ela vai andar em coisas erradas que não agradam a Deus? Não vai, então não tem lei para ela. Ela não precisa de lei. A lei é inútil para ela. Versículo 19, agora presta bastante atenção. Bastante atenção, vamos ver que natureza está em nós. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então vamos ver agora a pessoa que ainda ela vive guiada pela natureza humana. Essa aqui a gente já sabe que não está indo para onde? Não está indo para onde? Para a vida eterna, para o reino de Deus. Essa não está indo. E aí começa a falar ali as inclinações. Nós já falamos aqui de inclinações, não falamos outro dia? Lembra? Quem carrega a natureza humana vai ser inclinado para as coisas de onde? Do mundo. E quem carrega a natureza de Deus vai ser inclinada para as coisas de onde? De Deus, do céu, as coisas do alto. Então olha as inclinações da pessoa que tem a natureza humana imperando nela, reinando nela. Qual é a primeira ali que fala? A primeira inclinação? Imoralidade sexual. Como é que a gente entende isso aqui? Fácil. Tudo relativo à parte sexual que está fora do padrão de Deus que está na Bíblia é considerado imoralidade sexual. Tudo que está fora do padrão de Deus, imoralidade sexual. E isso quem deseja é a natureza o quê? Humana. Que está guiando a pessoa para onde mesmo? Para a morte eterna. E aí a gente continua, olha as outras inclinações. Impureza, sensualidade. O que mais? Idolatria. Eu falei aqui hoje de manhã. Os crentes passaram a conceber a ideia que idolatria é só estátua. A idolatria não é só estátua. Não. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus. Como assim, Bispo Paulo? Uma estátua pode ocupar o lugar de Deus? Quando eu digo pode, não estou dizendo se é bom não. Na vida de alguém, uma estátua pode ocupar o lugar de Deus? Pode. Mas um objeto que ela também, ela coloca a crença dela naquele objeto, também está ocupando o lugar de Deus? Tá. E uma pessoa, eu falei aqui hoje de manhã que tem gente, que tem mulher que idolatra o marido. Ah, não, se eu ficar sem meu marido, eu morro. O marido está ocupando o lugar de Deus na vida dela.
Tem marido que idolatra a mulher. Ah, não, minha mulher é tudo para mim, eu não sei viver sem ela não. Não, se minha mulher morrer, meu Deus, Senhor, não, por favor. Isso é idolatria pela mulher. Tem mãe que idolatra filho. O filho é um Deus para ela. Nossa, meu Deus! É dar um troço. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu dei aqui hoje mais cedo o exemplo de Abraão. O dia que Abraão foi chamado pai da fé, não foi o dia que ele saiu da terra dele, largou tudo que tinha para trás e foi para um lugar diferente. Não. O dia que ele foi chamado pai da fé foi o dia que Deus falou para ele assim: sabe o que eu quero de você? Eu quero seu filho. Mas Abraão tinha quantos? Abraão tinha 2 irmãos. Lembra do filho da escrava com ele? Aí Deus falou para ele assim: ó, eu quero seu filho. Eu quero Isaque, a quem tu amas. Como quem diz, para não correr o risco de você trazer o outro, fingindo de desentendido. Não. Eu quero Isaque, a quem tu amas. E detalhe, eu quero que você ofereça ele para mim em holocausto. Qual é a maior dor de uma pessoa quando perde um ente querido? Quem sabe? Já perdeu. Não poderem fazer o velório e enterrar. Tanto é que uma pessoa que tem um familiar desaparecido, ela vive na angústia, ela diz: oh Deus, que apareça vivo ou morto. E no caso do holocausto, ele não ia poder enterrar. Porque o holocausto era matar e colocar fogo. Nada. Não sobrava nada. Deus falou: eu quero Isaque. E Abraão levou Isaque. Abraão colocou Isaque num altar lá no Monte Moriá. Abraão preparou tudo, pegou o cutelo. Eu acredito que as lágrimas caíam, rolavam no rosto de Abraão. Eu acredito nisso. Mas ele levanta o cutelo para fazer o que Deus disse. E Deus fala: não faça. Porque agora eu sei que tu me amas. Abraão mostrou para Deus que o coração dele, o Deus dele não era Isaque. O Senhor era o Deus de Abraão. Ali, naquela mensagem, que muita gente não entende por que Deus pediu Isaque. Você quer revelação de Deus, hein? Você quer profundo. Ali Deus estava ensinando para nós o que é uma pessoa não ter idolatria por outra pessoa. Ali Deus estava falando contra a idolatria. O coração de Abraão estava em quem? Em Deus. O Deus de Abraão era o Senhor. Então, quando existe idolatria em mim, seja por uma estátua, seja por um objeto, seja por uma pessoa, eu estou carregando ainda a natureza, o que, pessoal? Humana. Eu estou sendo guiado pela natureza humana. Eu estou indo para onde? Para a morte eterna. Isso é forte demais. Isso é extraordinário. E o Senhor continua falando. Ele disse o seguinte: depois da idolatria, o que mais que ele falou que é inclinação da natureza humana? O que? Feitiçaria. O que é feitiçaria? Tem gente que fala: não, bispo Paulo, eu não mexo com esses negócios de despacho na encruzilhada, não. Graças a Deus.
Feitiçaria não é só despacho na encruzilhada, feitiçaria é qualquer tipo de mandinga, simpatia, qualquer tipo de coisa que você coloca a sua fé, isso tudo é feitiçaria, porque a Bíblia ensina que a única forma de contato com Deus é a oração em nome de quem? Do Senhor Jesus. O que passou disso é feitiçaria. O que passou disso é feitiçaria. Água, pano, rosa, papelzinho, qualquer coisa, presta atenção. Vou pegar o dente do menino aqui, ó, que diz que se colocar o dente em tal lugar, que os dentes nascem tudo bom, isso é feitiçaria. É sério? Eu estou falando para você, são coisas que você acha, que isso, bispo? É feitiçaria. Tudo, aprenda isso, é a Bíblia que diz, tudo que saiu da oração em nome de quem? Do Senhor Jesus. O padrão é orar em nome do Senhor Jesus. Saiu disso, é feitiçaria. E a feitiçaria é uma coisa presente na natureza o quê? Humana. A natureza de Deus nunca vai te levar à feitiçaria. O que mais? O quê? Você sabe o que é hostilidade? Olha lá, inimizade. Ela só mudou a versão da Bíblia para você ver. Hostilidade é uma coisa de inimizade. Tem gente que sempre está provocando inimizades. Por que ela está sempre provocando inimizades? Porque ela é conduzida pela natureza o quê? A natureza o quê? Humana. Vai dando uma analisada em você. Vai dando uma analisada. Continuando. Qual que é a próxima? Discórdias, brigas. A pessoa está sempre envolvida com discórdias, com brigas. Isso é inclinação da natureza humana. Por isso que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, de vez em quando ele é chamado de besta. Por que ele é chamado de besta? Porque ele nunca está envolvido com brigas, discórdias. Ele foge disso. Por quê? Porque ele é guiado pela natureza de quem? De Deus. É o contrário, é o oposto. O que mais? Vamos ler ali, vamos adiantar, ciúmes, que mais? Acessos de raiva, que mais? Ambições egoístas. Meu Deus! O que tem de crente que é um egoísta, é um ambicioso. Isso mostra que ele está sendo guiado pela natureza humana. Que mais? Dissensões, divisões. Que mais? O quê? O que tem de crente invejoso. Invejoso. É porque ele não nasceu de Deus. Quem é guiado pelo Espírito não carrega inveja. Bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Porque se fosse colocar tudo ali, ia dar umas 2 ou 3 páginas da Bíblia. Então esses outros pecados semelhantes a gente já entende que são coisas parecidas com essas. Aí o que o Senhor vai dizer? Lê para mim, repito, vai lá, vai. Quando foi que ele disse? Espera aí, a gente já vai entender, vai. Repito o que disse antes. Lê para mim, vai. Quem pratica essas coisas, o quê?
quando foi que ele disse isso antes? Lá em João 3,5. Ele já disse que quem não nascer de novo, quem for guiado pela natureza humana, não vai entrar no reino de quem? De Deus. Lá ele disse sobre o novo nascimento. Aqui ele já está dando os detalhes. Aí por isso que ele está dizendo, eu repito o que disse antes. Mas bispo Paulo, não é o apóstolo Paulo que está falando aí? Claro que não. Se você disser que é o apóstolo Paulo que está falando aqui, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Quem está falando é Deus, e o apóstolo Paulo está apenas transmitindo o quê? A mensagem. Lá em João capítulo 3, quem estava falando era quem? Era o próprio Deus, o Senhor Jesus. Então o mesmo Espírito que falou lá em João 3,5, é o mesmo Espírito que está falando em Gálatas. Por isso que ele diz, repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de quem? De Deus, porque ele está indo na outra direção. Será que eu já nasci de Deus? Será que você já nasceu de Deus? Se o nosso dia, a nossa hora estiver chegando, qual o caminho que nós vamos seguir? Para onde nós iremos? Mas bispo Paulo, eu dei o dízimo a vida inteira. E quem disse que dar dízimo leva para o céu? A pessoa devolver o dízimo tem a ver com a gratidão dela a Deus aonde? Na terra. Porque ela está demonstrando a Deus que ela reconhece que tudo que ela tem vem de quem? Vem de Deus. E por causa desta gratidão, o que Deus promete? Abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Aonde? Na terra. Na terra. Dar dízimo, entregar dízimo, não tem nada a ver com o céu, tem a ver com a terra. A bênção de Deus especial naquela área por causa da gratidão da pessoa. Mas bispo Paulo, mas eu fui batizado lá na piscina da igreja. E o batismo que você fez nas águas da piscina, ou do rio, ou do mar, tem a ver com a sua confissão pública de fé aonde? Aqui na terra. O que tem a ver com a sua entrada no reino de Deus é o novo nascimento. É o nascer da água e do Espírito. É a verdadeira conversão. É isso que tem a ver com o céu. E é isso que, pouquíssimos já fizeram. Vamos falar um pouquinho da natureza do Espírito agora. Aqui foi a natureza humana. A gente aprendeu que os dois são o quê? A natureza humana e a natureza do Espírito são o quê? São o quê? Opostos, o contrário, não é isso? Vamos ver a natureza de Deus agora, versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto. Então olha, quando a pessoa ela tem a natureza de Deus, ela é guiada por Deus. Qual é o fruto? Lê para mim aí, vai. Amor, que mais? Alegria, que mais? Paz, que mais? Paciência. Vai observando que é exatamente o contrário daquelas coisas lá, discórdias, ciúmes, dissensões. Observa que é o oposto. Bondade, olha lá, amabilidade, bondade, que mais? Fidelidade, que mais?
mansidão e o quê? Domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Por quê? Porque são coisas que agradam a quem? A Deus. Como é que a lei vai pesar aqui sobre a pessoa? Não vai. Não vai. Ela está caminhando para o reino de quem? De Deus. Ela está sendo guiada por quem? Pela natureza de Deus. Natureza de Deus. Quem está entendendo? Está compreendendo o que é nascer de novo? O que é nascer de Deus? Então vai comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vamos ver que depois que a pessoa nasce da água e do Espírito, ela nasce de novo. Ela já não vive de acordo com a natureza humana. Não. Não vive. Não vive. Não vive. Bispo Paulo, mas o pastor tem as coisas ali que eu já percebi que é natureza humana. Então ele não nasceu de Deus. Que isso, Bispo Paulo, mas é o pastor. Uai, mas ele não nasceu de Deus. Mas Bispo Paulo, é a irmã fulana. Mas tem uma coisa ali que é da natureza humana. Ela não nasceu de Deus. 1 Coríntios 6, 9. Então a pessoa que nasce da água e do Espírito, ela nasce de novo, ela nasce de Deus. Ela não vive de acordo com a natureza humana. Olha o que está escrito no texto sagrado. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não o que agora? O que está escrito ali? Não o que? O que é se enganar? Porque tem uma diferença. Ser enganado e se enganar. O que é ser enganado? Não, ser enganado. Ser enganado é quando outra pessoa, quando alguém te engana. Isso é ser enganado. Você está inocente, e outro vem e te engana. E o que é se enganar? Quando você coloca o tapa-olho, não quero ver, fulano, mas está ali, não, mas eu não quero ver. É assim mesmo, é a própria pessoa querendo enganar ela mesma. Então, o que o texto sagrado está dizendo? Não se enganem. Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. Que mais? Fala alto. Adoram ídolos. Que mais? Cometem adultério. Que mais? Viu que não existe igreja inclusiva? Não existe. Para usar a Bíblia, não. Bispo Paulo quer dizer que uma pessoa que está nessas coisas aí, por exemplo, se entrega às práticas homossexuais, como está escrito no texto sagrado, elas não podem ir no culto? Claro que podem. Lógico que podem. As portas da igreja normalmente estão abertas, né? Hoje a gente baixou as portas ali por causa do som na rua. Mas as portas da igreja ficam sempre o quê? Abertas para todos, justamente para que todos tenham uma oportunidade de ouvir a palavra de quem? De Deus.
Agora, dizer para essas pessoas que elas estão caminhando para o reino de Deus é mentira. Porque a própria Bíblia está dizendo, a Bíblia, o texto sagrado, não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são o quê? Ladrões. Que mais? Aí, ó, esse aqui é um problema que na igreja está complicado. Na igreja esse problema dos avarentos está difícil de lidar. Está difícil. Quando eu digo está difícil, a cada 5 pessoas que eu converso, 6 é avarenta. Que isso, Bispo Paulo? Estou falando sério. E isso é preocupante. Por quê? Porque eu, como um pastor, vejo que essa pessoa ainda é guiada pela natureza humana. Quando a pessoa nasce de Deus, isso aqui acaba, pessoal. Agora ela é guiada pelo Espírito de Deus. A maior preocupação dela é com a vida eterna. Então ela não se engane, nem os ladrões, nem os avarentos, nem o que mais? Bêbados, nem o que mais? Aqueles que insultam o quê? As pessoas ou exploram os outros. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque estão sendo guiados pela natureza humana. Então estão caminhando para onde? Para a morte eterna. Não herdarão o reino de Deus. O bispo Paulo está dizendo isso, vou processar. Eu não estou dizendo nada. Graças a Deus, eu nunca vim aqui pregar o que eu acho, o que eu penso, tudo que eu prego aqui eu mostro na Bíblia. Então processe a Bíblia. Eu não faço nenhuma pregação aqui aonde o que eu estou dizendo não está mostrando na Bíblia, o tempo todo. Esse é o meu manual de fé, de vida. É aquilo que Deus nos deixou para nos guiar. Então esses aí, ó, não herdarão o reino de quem? De Deus, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e o quê? Santificados. Quando é que a pessoa é purificada e santificada? Nós já aprendemos. Quando é que a pessoa é purificada e santificada? Quando ela nasce da água. Quando ela nasce da água, ela é purificada e santificada. Se ela ainda está naquelas coisas lá, é porque ela não nasceu da água. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Quando é que a pessoa foi declarada justa diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus? Quando? Quando? Quando é que a pessoa é declarada justa diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus? Quando? Quando ela nasce do Espírito. Então o que a mensagem está dizendo? Que muitos de nós éramos assim, nos exemplos anteriores. Mas, depois que nascemos da água e do Espírito, já não somos mais daquele jeito. Porque agora a natureza que está em nós é a natureza de quem? De Deus. Nós somos guiados pela natureza do Espírito.
Olha que coisa interessante. E assim cada um de nós vai refletindo e analisando e observando, meu Deus. Eu tô achando não, Deus, eu tenho certeza que ainda não nasci de novo. Oh Deus, obrigado por essa palavra. Gente, isso aqui está sendo um privilégio de Deus para nós, é um presente de Deus para nós. Se Deus está nos ensinando sobre o novo nascimento, é porque Deus está insistindo na salvação de nossa alma. Agora, Ele não pode nos obrigar. A decisão é nossa. Vamos ver quando a pessoa nasceu do Espírito, como que ela é? Nasceu do Espírito. Coloca para mim lá em 1 Timóteo 6,11. Deixa eu finalizar aqui com o povo de Deus. E olha, não acaba hoje não. Bispo Paulo tem mais? Claro que tem mais. É aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a palavra de Deus vai entrar no seu coração. Nós vamos, domingo que vem, continuar aprendendo sobre o novo nascimento. E você não deve perder de jeito nenhum. Porque você já descobriu aqui que quem não nasce de Deus não está indo para o reino de Deus, não. Está indo para o outro lado. Deus me livre. Diga Deus me livre. Aqui, Deus vai usar Paulo para falar com Timóteo. Só que é lógico que essa palavra se estende a todos nós, vinda do Espírito Santo. Isso aqui é uma pessoa que nasceu de quem? De Deus. Olha que coisa linda isso aqui, olha. Você, porém, que é um homem de quem? De Deus. Eu poderia ler aqui também, você também que é uma mulher de Deus. Faça o que, pessoal? Fuja de todas essas coisas, mas aquelas coisas que são a inclinação da natureza, o que? Humana, fuja dessas coisas. Mas por que eu tenho que fugir, Bispo Paulo, se eu já tenho a natureza de Deus? Mas você está aqui na terra ainda, irmão. Você vai estar cercado por essas coisas más o tempo todo. No seu local de trabalho, nas pessoas que estão à sua volta, no seu dia a dia. Então você tem que fazer o quê? Fugir. E sempre ser guiado pelo Espírito de Deus. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente a quê? Apegue-se firmemente a quê? Olha onde que o Espírito Santo está dizendo que nós devemos nos apegar. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego-o de obedecer a esta ordem sem... Olha. Então depois que a pessoa nasce de Deus, não significa que está tudo resolvido, não. Ela tem que se apegar à vida eterna e tem que tomar cuidado para não vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não vacilar. Porque na hora que vacila vem a acusação. Mas se eu não vacilo, ninguém vai poder me acusar de coisa alguma.
versículo 15, para a gente terminar aqui. Pois, no devido tempo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Por que nenhum ser humano pode se aproximar dele? Quem falou? Quem? Você? Ah, é ela que está falando lá em cima. Porque esse ser humano ali quer dizer a pessoa que ainda carrega a natureza humana. Então, olha o que o texto sagrado está dizendo: somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano, ou seja, ninguém que carrega a natureza humana, pode se aproximar dele. Então está aqui a explicação. Não dá para entrar no reino de Deus carregando a natureza o quê? Humana. Eu tenho que ter a natureza de Deus, eu tenho que ser semelhante a Deus. Não foi isso que nós aprendemos semana passada? Ninguém jamais o viu e nem pode ver. Por que não? Por causa da natureza humana. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aí continua: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em quem? Em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o quê? O bem. Devem ser ricos em quê? Em quê? Em boas obras, e generosos com os necessitados, sempre prontos a quê? A repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Olha aqui, instrução de Deus e do Espírito Santo através de Paulo. Ô Timóteo, evita discussão profana e tola com pessoas que têm um suposto conhecimento e tentam confrontar você em relação àquilo que você aprendeu, que Deus te confiou. Não discuta. Não fica discutindo com essas pessoas. Ah, mas eu tenho esse conhecimento aqui, olha aqui esse conhecimento que eu tenho. Timóteo, sai fora disso, Timóteo. Aí o Senhor completa no versículo 21. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. Então olha Deus falando através de Paulo: ô Timóteo, tem gente que estava na fé, mas começou a ficar discutindo e recebendo esses
supostos conhecimentos, e aí se desviaram da fé, Timóteo. Timóteo, evite discussões tolas e profanas com essas pessoas. Guarde aquilo que você recebeu, Timóteo. Timóteo, ô Timóteo, guarde aquilo que você recebeu. A instrução que vem de Deus, a palavra de Deus, é isso que vai guiar você, que deve guiar você, para que você não venha se desviar da fé. Meus irmãos, não existe salvação sem novo nascimento. E Deus está chamando a cada um de nós para essa nova vida. Sepulte a natureza humana, nasça da água, nasça de Deus, nasça do Espírito. E a porta do reino de Deus, que é Jesus, vai estar aberta para você. Não se engane. Com Deus não tem mais ou menos. Para a salvação não tem meio termo. Estou meio lá, meio cá. Não existe. Ou eu estou caminhando para a vida eterna, para o reino de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, pela natureza de Deus, ou eu estou caminhando para a morte eterna, sendo guiado por minha natureza humana. E depois que a gente partir daqui, não sabemos quando, não sabemos. É engraçado como que todo o Apocalipse está se cumprindo e as pessoas não percebem. Na verdade, as pessoas querem se enganar. A Bíblia Sagrada fala sobre uma coisa chamada absinto. Quem já leu sobre isso? Lá no Apocalipse. Nunca? Estou falando que vocês estão se envolvendo com conhecimentos ou com supostos conhecimentos. Daí você tem que ler a Bíblia. Todo dia eu te cobro lá no Zap. Já examinou sua Bíblia hoje? Já examinou sua Bíblia hoje? Já examinou? Lá em Apocalipse fala sobre uma coisa chamada absinto. Olha lá, ó. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 10. Essa versão aqui mais moderna não usa a palavra absinto, traz uma palavra mais moderna. Deixa lá para mim na mais moderna. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha. O que entra no nosso planeta, e quando entra pega fogo como uma tocha e vem caindo? Meteoros, não é isso que nós aprendemos? Só que esse que fala no Apocalipse, é essa mensagem mesmo? Sobre 1/3 dos rios, olha lá, queimando, e sobre as fontes de água. O que vai acontecer? Deixa eu ver se é esse mesmo. O nome da estrela era amargor. É aqui que falaste que é absinto. Olha lá, ó. Na outra versão de Bíblia fala absinto, tá vendo? Apocalipse 8:11, olha lá. Mas pode deixar lá na NVT, que é mais fácil. O nome dessa estrela era amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Dá uma pesquisada quando você sair daqui, nos sites de notícias, porque os sistemas de inteligência do mundo já disseram que tem um grande cometa, um negócio muito grande, que vai cair no planeta Terra até 2030. E eles estão tentando descobrir se vai cair na região da Ásia, da África ou da América do Sul. Você viu essa notícia? É verdade o que eu estou falando? Vocês não estão ligados em nada? Todo o Apocalipse está se cumprindo.
Isso que eu estou falando aqui agora, eu li o texto sagrado, mas essa notícia não é de Bíblia não, é de ciência. Meus irmãos, as profecias estão se cumprindo. E se o seu objetivo é ir para o reino de Deus, faz morrer a sua natureza humana. Nasce da água, nasce do Espírito. E a porta do céu vai estar aberta para você. Deus não está aqui nos julgando, nem nos condenando. Ele está aqui hoje nos ensinando, nos dando oportunidade de salvação. Tomara muitos de nós venhamos dar ouvidos. Eu não parei aqui. Domingo que vem eu quero continuar com você. E eu vou fazer um chamado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não falte domingo, porque temos muitas coisas importantes sobre o novo nascimento para aprendermos aqui no domingo que vem. No culto às 8 da manhã ou às 18 horas, 6 horas da noite.